O presidente Lula afirma que o governo não é obrigado a cumprir a meta fiscal se, abre aspas, tiver coisa mais importante para fazer, fecha aspas. Repórter André Neri de volta ao Jornal Jovem Pan. Ô André, apesar disso, o presidente diz que vai fazer o necessário para cumprir o arcabouço fiscal, é isso? É isso mesmo, Tiago. O presidente da República disse que tem mais seriedade fiscal do que quem dá palpite nessa área. Em outro momento, questionado se o governo vai mudar a meta de déficit zero para não ficar refém dessa meta, o presidente da República afirmou que isso é apenas uma questão de visão e que o governo não é obrigado a estabelecer a meta e cumpri-la se tiver coisas mais importantes para fazer. Essas declarações foram dadas em entrevista à TV Record e, na medida que os trechos dessa entrevista foram divulgados, o mercado financeiro reagiu. A Bolsa B3 interrompeu um ciclo de 11 altas seguidas e fechou em queda de 0,16%. O dólar caiu 0,3%, cotado a R$ 5,42. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou as declarações do presidente da República e reafirmou o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal. Nós temos compromisso com o arcabouço fiscal, a lei é deste governo, nós é que alteramos a lei para o arcabouço fiscal. E ele falou, vou fazer o possível para cumprir o arcabouço fiscal, porque não estou aqui chegando agora, não cheguei agora na presidência. Eu já tenho 2 governos entregues e aprendi a administrar as contas da minha casa e do país com a mesma seriedade, com a mesma tranquilidade. Ainda de acordo com a Haddad, o orçamento de 2024 possivelmente vai ter contingenciamento e bloqueio de verbas, embora os números ainda não estejam fechados. Na próxima segunda-feira, na segunda-feira da semana que vem, o relatório bimestral de receitas e despesas vai definir quanto o governo tem de contingenciar ou bloquear para cumprir os limites de gastos e a margem de tolerância do déficit zero expressos no novo arcabouço fiscal. Tanto o contingenciamento quanto o bloqueio representam cortes temporários de gastos. Tiago. Isso, a preocupação com as contas públicas do país. André Anelli com as últimas informações de Brasília. Até mais tarde, André. Bom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Ministério deve revisar para cima a previsão de fechamento do PIB para esse ano. O ministro deu a declaração durante um encontro com empresários no Palácio do Planalto. Fernando Haddad completou dizendo que, mesmo com a tragédia no Rio Grande do Sul, a economia não parou de crescer. A previsão atual está em 2,5%. Em 2023, o PIB foi de 2,9%. Bom, Dora Kramer, quando a gente viu essa declaração do presidente Lula, que há uma espécie de antagonismo entre ele e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ou seja, o ministro da Fazenda tenta apagar o incêndio do que o presidente falou, eu imaginei, porque recentemente algumas pesquisas indicaram uma alta de popularidade e talvez, será que ele vai voltar a falar sobre economia, se isso deu certo na ponta, Dora Kramer? Você matou a charada, ele já voltou a falar, e nessa mesma entrevista ele diz também que ele precisa ser convencido ainda da necessidade de se cortar gastos, e aí ele se contrapõe à equipe econômica, porque a equipe econômica está anunciando medidas de corte de gastos, portanto ele não precisa ser convencido. E quando ele fala também que não tem obrigação de cumprir a meta fiscal, ele está indo contra o arcabouço, que, como disse o ministro da Fazenda, proposto por esse mesmo governo, e eu concordo com você. Qual é a razão disso? Ele ficou animado com as últimas pesquisas que deram uma melhoria na avaliação positiva e concluiu que o ataque aos princípios da estabilidade econômica fazem bem à popularidade dele. E como que fica isso, Kobayashi? Se ele vai voltar a falar sobre economia, aí o mercado desaba, é o que a gente já viu há algumas semanas, né? Eu acho que é uma leitura bem equivocada. Se é essa mesmo, de que viu os números subindo em relação à economia, depois de alguns discursos, e agora escolhe falar
livremente a respeito do tema, eu acredito que seja uma premissa bem equivocada, principalmente falando o que está falando, porque dizer que o governo não é obrigado a cumprir meta passa uma mensagem de irresponsabilidade fiscal. E irresponsabilidade, sendo transmitida pelo próprio governo, gera números negativos. Falta de investimento, falta de segurança, falta de previsibilidade, uma falta de estabilidade econômica que qualquer investidor pretende encontrar em qualquer lugar. Então, é muito ruim. Eu acredito que essas falas vão começar a impactar negativamente nos investimentos, no dólar e em tudo mais que a gente precisa de número positivo na nossa economia. Eu acredito que o presidente Lula deva repensar esta maneira de lidar com as questões econômicas, falando livremente. Talvez seja bom começar a ler um discurso escrito pelo corpo técnico do Ministério da Fazenda. Agora, Dora, me explica uma coisa. Se na vida a gente faz alguma coisa que não dá certo, a gente tenta não repetir. Na política, isso não vale? Depende, né? Depende do governante, depende do político, depende da visão, depende da prioridade que ele tem. Qual é a prioridade? O presidente Lula é a popularidade, por isso que eu concordei com você. Ele olhou ali, os números melhoraram e ali nessas pesquisas também mostram que as pessoas acharam bons ataques ao juro, aumento de salário. Claro, quem é que gosta de juro alto? Todo mundo gosta de juro baixo, todo mundo gosta de alimentos mais baratos, todo mundo gosta de salários mais altos e todo mundo gosta de luz elétrica e água encanada, né? Então, é o óbvio. Então, o presidente faz isso, faz essa movimentação, volta aquela trégua, tinha dado uma trégua, não é? E volta a fazer esse tipo de tomar esse tipo de atitude, concluindo que, bom, se isso deu certo ali nas pesquisas, pode dar certo também do ponto de vista eleitoral. Mas a questão dará certo do ponto de vista da economia? Provavelmente não.